Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quando Isaías está profetizando durante o seu ministério, a condição do povo de Israel é bastante precária, diante do Senhor. E através do ministério de Isaías, o Senhor traz grandes promessas, mas também sérias advertências ao povo de Israel, por causa do seu pecado, por causa da dureza do seu coração. E advertências essas que têm consequências até o dia de hoje. E nós vamos começar meditando na palavra de Deus, com base aqui nesse capítulo, para ver o que ocorreu com Israel, que Israel abrigou no seu coração e o que Israel perdeu por causa disso. Porque mais tarde o Senhor Jesus vai lembrar desse momento histórico na vida dos filhos de Israel, para acrescentar a palavra de Deus, mais da palavra de Deus, para o seu povo agora, a sua igreja, que ele está constituindo. E consequentemente, deixou para todos nós a palavra forte, de orientação e desafiadora para nós como seus filhos, povo do Senhor dos últimos dias. Então vamos começar aqui em Isaías capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Desejou justiça, e eis aí clamor. Então, nesta parábola e por esta parábola, o Senhor fala da condição espiritual de Israel e daquilo que o Senhor já havia decidido fazer com Israel. E a partir do versículo 8, o profeta Isaías ele vai proclamar sobre Israel 7 ais da parte de Deus. E através desses ais, ele expõe de forma muito clara e profunda a condição
espiritual, né, moral, enfim, a condição de pecado, né, que estava o povo de Israel diante do Senhor. Eu apenas quero ler rapidamente os versículos, né, onde esses ais estão colocados, para que os irmãos tenham uma noção. No versículo 8, olha a condição do povo de Israel: ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores da terra, né? Então, uma exortação sobre aqueles que estavam acumulando muitas riquezas e só viviam para as riquezas. Versículo 11: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta, né? Haviam aqueles que viviam para os prazeres, né, da bebida, enfim, a sua vida se resumia ao comer e beber. No versículo 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado com os tirantes de carro, né? Então, era uma outra característica dos filhos de Israel. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e põem o amargo por doce e o doce por amargo, né? Parece que as palavras de Isaías estão sendo ditas hoje, né? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Versículo 22: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida fortes, né? Então aqui nós temos alguns ais que Isaías, né, declarou sobre os filhos de Israel, que demonstram a condição espiritual, moral, que o povo de Israel se encontrava diante de Deus. E o sétimo ai, irmãos, Isaías vai declarar quando ele, como está escrito aí no capítulo 6, entra no templo, no ano da morte do rei Uzias, e lá ele vê o Senhor Jesus no seu esplendor, né, na sua glória e na sua santidade, como está aí nos primeiros versículos do capítulo 6. E diante daquela visão espetacular da santidade do Senhor, Isaías então vai declarar o sétimo ai. Só que o sétimo ai ele declara sobre si mesmo. Versículo 5 do capítulo 6. Agora ele não vai dizer ai deste, ou ai daquele, ou ai daquele outro, né? Ele vai dizer ai de mim, né? Por que ai de mim? Porque estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O próprio profeta Isaías, ele se viu perdido, e não só ele, mas também todo o povo, naquilo que podemos dizer era mais santo na vida de Isaías, né? Que era a sua boca, porque por ela ele profetizava a palavra de Deus. Mas quando ele se vê diante da santidade do Senhor Jesus, ele disse ai de mim, porque até os meus lábios são impuros e eu estou perdido diante do Senhor. E não só eu, mas eu também habito, né, no meio de um povo de impuros lábios. E lendo na sequência, nós vamos ver que o Senhor perdoa, né, o pecado de Isaías, purifica a vida de Isaías, e novamente envia Isaías como seu profeta, né?
para continuar profetizando a sua palavra. Onde é que está a chavinha de prender esse pedestal aqui? Ele estava achando e eu já não estou enxergando mais. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Ergue mais um pouquinho. Depois disso ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então me disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converter e seja salvo. Obrigado. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Veja, irmãos, que palavra dura, né? O Senhor deu para Isaías profetizar. Uma palavra de juízo. Uma palavra onde Israel estava sendo colocado debaixo de algo muito terrível. Que eles iam ouvir e não iam mais entender. Eles iam ver e não seriam mais capazes de perceber. E o coração do povo seria endurecido. E os olhos fechados. E isso deveria durar por muito tempo. E nessa condição, eles não seriam mais capazes, como está no versículo 10, de se converter e de ser salvos pelo Senhor. Não tem nada mais terrível do que isso. Mas isso veio sobre Israel, porque Israel, como a vinha do Senhor, depois de toda a graça que o Senhor derramou sobre Israel, Israel não deu fruto. Foi colocado nesta profecia de Isaías de lado. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para um pequeno detalhe que está no final do versículo 13, né? Que Isaías, o Senhor manda Isaías, né? Prestar atenção que ficaria um toco, que o Senhor chama aí de santa semente. Como toda a floresta derrubada, né, cortada, sempre fica um toco na terra. E o Senhor fala para Isaías: olha, assim como quando o carvalho, né, é cortado e derrubado, fica um toco. Então vai ficar uma santa semente. Eu queria que você abrisse agora a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13.
versículo 1. Aqui nós temos a parábola do semeador. E nesse capítulo 3 nós temos várias parábolas, para ser mais preciso, 7, que falam de todo o tempo em que o Evangelho está sendo pregado para os gentios, ou seja, o tempo da igreja na terra. Essas 7 parábolas, de uma certa forma, equivalem às 7 cartas lá do capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, né? São parábolas proféticas, onde o Senhor Jesus falou do reino de Deus na terra. E essa parábola do semeador é a primeira. Então diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Detalhe muito importante aqui. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aliás, do reino dos céus, mas àquele não lhes é isto concedido. Notamos, irmãos, que temos 2 grupos de pessoas aqui. Jesus falou para vocês: é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para aqueles, não. E no versículo 9 ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Então alguns ali tinham ouvidos e outros não tinham ouvidos para ouvir o que ele estava falando. Não se tratava de orelha, não. Todos tinham orelhas ali, né? Mas alguns não tinham ouvidos. Mas alguns tinham. Alguns seriam capazes de perceber os mistérios do reino dos céus, outros não. E por isso Jesus está falando em parábolas. Versículo 12. Pois ao que tem, presta atenção nisso, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Lembra da profecia de Isaías? Deus mandou ele profetizar: vocês vão ouvir, mas não vão ouvir. Vocês vão ver, mas não vão perceber. Vocês não terão mais um coração capaz de compreender, de discernir.
O Senhor Jesus disse: aquela profecia está se cumprindo aqui. O que diz Isaías, versículo 14? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejo com os olhos e ouço com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Observe, irmãos, que aquilo que foi declarado sobre o povo de Israel era aquilo que estava no coração deles. Eles não teriam mais ouvidos para ouvir, porque até ali eles tinham ouvido o Senhor de mau grado. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E o povo nunca se converteu. Eles receberam um coração endurecido, porque o coração deles sempre ouvia a palavra de Deus com mau grado, ou seja, desprezavam a palavra de Deus. Versículo 16: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Que coisa tremenda. Presta atenção no versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Agora o Senhor vai explicar a parábola para aqueles que ele disse que tinham ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para entender. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Junto com esse texto, irmãos, para nós prosseguirmos, eu quero ler também Lucas capítulo 10. Queria que você fosse um pouco para frente. Lucas 10. No capítulo 10 de Lucas, nós temos Jesus enviando os 70 discípulos para também anunciar essas boas novas, né? Depois disso, o Senhor designou outros 70
e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Observe, irmãos, que o Senhor está dizendo que Ele tem uma seara, né? Que Deus tem uma seara que é grande, mas ela estava no meio de lobos. Com certeza nenhum desses discípulos tinha conhecimento disso. Quem olhasse para a nação de Israel, não, humanamente falando, jamais faria essa leitura. Mas o Senhor está dizendo: vocês estão indo para trabalhar na seara do Senhor, mas não se esqueçam, vocês estão indo como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, verso 4, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. O Senhor aqui fala mais um segredo, né? Mais um mistério, mais uma verdade que só ele conhecia a respeito das realidades, né? Das verdades da seara de Deus. Ele disse: quando entrar numa casa, né? Saudai esta casa com a paz. E se houver nesta casa um filho da paz, a vossa paz vai repousar sobre ele. Se não, essa paz vai voltar para vocês. Então eles não iriam criar, gerar, produzir nenhum filho da paz. Eles já estariam lá. Eles só seriam identificados, vamos dizer assim, né? Não por eles, mas por essa paz que eles iriam declarar dentro, né, destas casas. Verso 7: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro ou em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. E quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Estas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, eram cidades, né, de Israel.
enquanto que Sidom e Tiro eram cidades estrangeiras, né? E havia mais dureza de coração naquelas cidades judaicas do que naquelas cidades estrangeiras. Versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então estes que o Senhor está enviando, o Senhor disse que o nome deles estavam arrolados nos céus. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver que em determinado momento os livros dos céus são abertos e os nomes dos filhos de Deus são ali procurados. E eles estão lá desde muito tempo, escritos. Versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Maravilhoso. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, que maravilhoso, né? A gente olhar para todos esses textos da palavra de Deus e observarmos a relação que existe entre eles. A relação que existe entre eles naquela obra, né, que Deus fez com o seu povo no passado, ou seja, Israel, e a relação que existe entre estes textos na obra que o Senhor Deus está fazendo com a sua igreja, com seus filhos dos dias de hoje. E nós podemos trazer para o nosso coração verdades tremendas e maravilhosas para a nossa vida, presente nessas escrituras que acabamos de ler. Advertências que devem ser levadas a sério por nós. E por outro lado, né, muito gozo e gratidão no nosso coração por aquilo que o Senhor Deus está fazendo na vida de todos os seus filhos, né, por pura graça dele, né? Nós falamos, deixa eu relembrar os irmãos agora um pouco, né, do que falamos. Nós falamos que esses 70, né, eles foram enviados por meio da seara do Senhor, como ovelhas, né, que é enviada por meio de lobos. Nós também falamos que eles iriam ter contatos com os filhos da paz
e com aqueles que não são filhos da paz. Pois aquela paz proclamada em determinados lugares ia repousar sobre os filhos da paz, e em outros ela iria retornar para a vida deles. Nós observamos em relação a Israel que a oportunidade que Israel teve, ele deixou passar. Não foi assim? Israel foi plantado, como disse Isaías, como uma vinha escolhida, selecionada, bem cuidada. Ela foi cercada, foi regada, foi podada, mas na hora de produzir o fruto, o dono da vinha não encontrou absolutamente nada nela. E a situação foi tão grave, né, tão definitiva, que o dono da vinha, que é o Senhor, decidiu destruir a vinha. Não foi isso? Eu vou tirar a cerca que protege a minha vinha e vou transformar a minha vinha num pasto. Vou permitir que todos entrem nela e ela seja completamente destruída. E por que isso ocorreu? Nós vimos no capítulo 13 de Mateus, né, no versículo 15, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Israel sempre rejeitou a palavra de Deus, os profetas, aqueles que foram enviados, desta forma. Não foi assim? E se formos olhar, irmãos, com cuidado para toda a palavra de Deus, nós vamos ver que não só Israel, como o povo escolhido desde o passado, teve essa atitude diante do Senhor, né? Essa é, na verdade, a condição de todo homem. É assim que todos nós, na nossa condição original, somos diante do nosso Deus. O que foi encontrado ali em Israel, o que está sendo denunciado ali em Israel, o que está sendo mostrado ali em Israel, é a condição de todo homem. Não há diferença. Israel é uma amostra, né, da humanidade. Não há diferença. O apóstolo Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Todos somos iguais. Todos os filhos de Adão são assim. Israel foi rejeitado. Fracassou completamente. Não correspondeu. E essa é a situação de toda a humanidade. Sendo assim, queridos, juízo foi trazido para a história de Israel. Deus usou o profeta e disse: olha, essa realidade encontrada no vosso coração, ela vai ser perpétua. Aquilo que era uma deliberação, vamos dizer assim, de vocês, do vosso próprio coração, será agora uma declaração da minha parte. Não sairão mais disso, mesmo que queiram. Nunca mais terão ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, e nem coração para perceber. Por isso nós lemos o texto lá de Lucas, que quando o Senhor envia os 70,
O que ele vai encontrar em Betsaída, em Corazim, em Cafarnaum? Desprezo, não é assim? O Senhor pergunta: e tu, Cafarnaum, no seu orgulho, pretende chegar até os céus? Na verdade, você vai ser derribado até o inferno. E você, Betseba, Corazim, quantos milagres foram feitos no meio de vocês? Se o que eu já fiz no meio de vocês tivesse sido feito em Sodoma e Gomorra teria se convertido. Mas vocês não se convertem. Coração duro. Desprezo em relação à palavra de Deus que esteve no meio dela. Olha eu fazendo. Ai. Israel não ouviu os ais de Deus através do profeta Isaías. E de nenhum outro profeta. Israel perdeu a oportunidade de conhecer o Senhor. Porque quando perguntaram para o Senhor: por que eles falas por parábola? O Senhor respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Todos que estavam ouvindo ali eram, podemos dizer, de Israel. Eram israelitas. Mas o Senhor tinha um grupo próximo dele, que era o toco de Isaías que ficaria na terra, o toco da semente. Aqueles poucos filhos da paz, encontrados em algumas das casas de Israel. O Senhor Jesus disse: para vocês é dado conhecer o reino do céu, mas para os demais não. Não porque estes que poderiam compreender o reino de Deus eram melhores do que os outros, não. Mas porque o próprio Deus aqui quis que fosse assim. Nós lemos lá em Lucas 10, que o Senhor Jesus dá graça ao Pai. Ele fala: te dou graça ao Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos grandes, e revelaste aos pequeninos. Ele disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Amados, estes que estavam recebendo condições de entender e de compreender os mistérios do reino de Deus, mesmo falado em parábolas, não eram melhores do que os outros, mas eram aqueles que a graça de Deus estava alcançando. Porque o que não tem, até o que tem será tirado. Mas o que tem, lhe será dado. Tem aqueles que não têm e tem aqueles que têm. O autor de Hebreus, ele coloca, né, lá no capítulo 6, eu queria ler lá rapidinho com vocês, uma palavra
muito forte em relação a isso, né? Hebreus capítulo 6. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Se você ler o contexto aí, o autor vai estar falando daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, mas num determinado momento desprezam, né, esta grande salvação de Deus em suas vidas. E ele usa essa parábola da terra para mostrar que aquele que tem vai ter mais, mas aquele que não tem, até o que tem, ele acaba perdendo. E diz que a terra, que uma vez plantada, semeada, produz fruto. Ela vai continuar recebendo chuva e cuidado, e ela vai produzir ainda mais. Mas se uma terra que recebe cuidado não produz nada, ela não vai ficar recebendo para sempre. Ela vai ser desprezada e queimada. Isso mostra, né, a grande responsabilidade que diante do Senhor, né, repousa também sobre aqueles, né, que o Senhor chama na sua graça e na sua misericórdia. Então, amados, o desprezo de Israel, a soberba de Israel e todos os demais descaminhos de Israel acabou trazendo para Israel, né, essa condição de juízo. E o juízo que foi declarado sobre Israel, né, foi a incapacidade de ver, de reconhecer e de ouvir aquilo que o Senhor fala no coração do homem, para que ele possa ser levado e conduzido ao arrependimento e ser salvo e viver e existir para a glória do Senhor. Não existe nada pior do que isso. Por isso, amados, quando o Senhor começa a falar das 7 parábolas que cobrem todo o período da pregação do Evangelho, ele trata destas coisas. É por isso que essa palavra está no meio da parábola do semeador. E nós não seremos capazes de compreender a parábola do semeador se não compreendermos isso aqui. Então vamos voltar lá para a parábola do semeador, Mateus 13. Deixa eu te falar mais uma coisa antes. A palavra de Deus no livro de Hebreus diz, né, que hoje é o dia da salvação. Nenhum de nós tem o controle ou tem um botãozinho na mão para dizer em que hora, em que momento a graça de Deus pode alcançar a nossa vida. Infelizmente, amados, existe um pensamento, né, uma ideia bastante aceita
mesmo no meio do povo de Deus, de que isso é possível. Que o homem pode viver a sua vida do jeito que ele quiser, e em determinado momento ele diz assim: agora eu vou me arrepender, agora eu vou receber a graça de Deus na minha vida. E ele aperta um botãozinho, se converte e está tudo resolvido. Isso não é verdade. Olhando para a história de Israel, um texto inclusive que nós lemos, nós notamos claramente, né, que isso não é possível. Deus insistiu com Israel, mas chegou um momento que Deus falou: acabou. As paredes da vinha vão ser derrubadas e vocês perecerão. Isso já faz quase 3.000 anos que Isaías fez essa profecia. E até hoje Israel não tem olhos para ver o Filho de Deus, e nem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Continua nas trevas. Mas eles tiveram, vamos dizer assim, a oportunidade. Por isso o Senhor repetiu algumas vezes, disse: vocês são bem-aventurados, porque vocês estão vendo. Mas trate isso com muito cuidado, porque Israel um dia desprezou, não correspondeu e foi impedido de continuar vendo. Mateus capítulo 13, versículo 18. Jesus vai explicar a parábola. E ele diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-os o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Se você ler na sequência, o Senhor falou que uma outra parte da semente foi semeada e caiu em terra rochosa. Ela nasce rapidinho, mas quando vem a provação ela seca. A outra parte da semente caiu numa terra e cresceu logo, mas foi sufocada por espinhos e abrolhos, e também não deu fruto. Mas quando chega no versículo 23, olha o que o Senhor fala: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Existem, amados, dois grupos de pessoas no mundo: aquelas que compreendem a palavra de Deus e aquelas que não compreendem. Israel não podia mais compreender a palavra de Deus, porque Israel foi colocado debaixo de juízo, e não tinha mais ouvido para ouvir, nem olhos para ver, nem coração para perceber. Então Israel era a terra da beira do caminho, que toda a palavra de Deus relacionada com Cristo, lançada para eles, o diabo roubava. Israel era aquela terra que recebeu a palavra de Deus, mas porque não tinha coração para receber, coração duro, não tinha olhos para ver e nem ouvidos para ouvir, a palavra crescia um pouco e vinha as provações e destruía aquela palavra na vida deles. E Israel também era aquela terra que
os cuidados deste mundo destruir a palavra que era semeada no coração deles. Mas o Senhor está dizendo àqueles que estavam próximos deles: vocês que compreendem a palavra, é a boa terra. É na vida de vocês que a palavra do semeador vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos recebido da parte do Senhor o grande privilégio nestes dias de ouvirmos o Evangelho do Senhor Jesus numa medida, numa amplitude muito grande, amados. O que o Senhor tem feito em nosso favor é imenso. Podemos dizer sem dúvida nenhuma que para nós que estamos aqui nesta sala, hoje tem sido o dia da salvação. Mas não podemos nos esquecer que para Israel também houve um dia que Israel podia chamar de o seu dia da salvação. Mas Israel ouviu a palavra de Deus de mau grado. Ouviu com o coração duro. Ouviu, sabe, com desprezo. Não atendeu a voz do Senhor. E perderam a oportunidade. Agora aqui estão eles diante da palavra viva de Deus. E eles não entendem mais o que o Senhor está falando. Eles não podem mais agora chegar ao arrependimento, porque eles não têm olho para ver, nem ouvido para ouvir, e nem coração para entender. E o diabo vem e tira da vida deles a palavra de Deus, e eles se tornam infrutíferos, inúteis na terra. Se não compreendemos a palavra de Deus, se não permitimos que o Senhor revele Deus para nós, porque só Ele pode fazer isso, e Ele dá graça ao Pai, porque a hora de fazer isso é agora. Se perdemos isso, amados, a palavra que ouvimos será tirada de nós rapidinho. O diabo vem e leva embora. Ou quando essa palavra sem revelação, sem compreensão, sem profundidade for submetida à prova, ela vai perecer. Ela não discerne o Filho de Deus. Quando essa palavra for colocada diante da concorrência desse mundo, ela vai sucumbir, porque o Filho de Deus não foi revelado por ela. Não houve coração para receber essa palavra, e nem ouvido para ouvir essa palavra, e nem olhos para ver essa palavra. Então essa palavra, diante dos prazeres e alegrias e a concorrência desse mundo, ela perece, ela não produz. Só daremos frutos se formos capazes de ver o Filho de Deus. E aí não podemos ser como Corazim, como Betsaida, e nem como Cafarnaum. E não se esqueçam, irmãos, que se ainda temos essas coisas em nós, é pela graça de Deus. Pois assim como Israel
o Senhor disse, vai ficar o toco na terra, a santa semente. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você é um bem-aventurado, um agraciado, um presenteado. Não despreze isto, querido. Não acredite que você tem um botãozinho na mão e que você pode continuar com ele por quanto tempo você quiser. O teu brinquedinho pode quebrar, o de Israel quebrou. Não obstante, alegrai-vos, porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Sois mais bem-aventurados do que reis, profetas e justos do passado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados sois, bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Se o Senhor tem demonstrado a sua face, ame isso. E segure isso com todas as forças do seu coração. Porque esta é a maior glória que um homem pode ter. Só essa graça na vida dele lhe dará condições de reter a palavra do reino dos céus na sua vida. E ele dará muitos frutos para a glória de Deus. Quem não vê, não reterá a palavra de Deus e perecerá. Sendo assim, amados, a igreja do Senhor é a boa terra, é o bom solo. E glórias a Deus por isso. Israel desprezou o Senhor e se tornou em tudo aquilo onde a palavra de Deus não pode mais fazer a sua obra.
quero ler finalmente um texto para os irmãos, no livro, ou na carta, que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11. Queria que você abrisse lá. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Israel não foi rejeitado definitivamente. Deus preservou o toco, ou uma porção do seu povo. E o próprio apóstolo Paulo diz que ele fazia parte, desse remanescente que Deus preservou. Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Todos deveriam ter perecido, todos deveriam ter sucumbido. A árvore deveria ter sido arrancada com todas as suas raízes, porque todo Israel era pecador, mas Deus preservou uma porção para a glória do seu nome. E o mesmo podemos dizer, amado, de todos os homens. Todos pecamos, todos caímos, todos morremos. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa,
igualmente o será da sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e das seivas da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para nos enxertar de novo. Pois se fostes cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Glória a Deus. Fica nesta palavra de exortação que Paulo deu para os irmãos ali de Roma, diante deste quadro, dizendo que eles, ao invés de permitir qualquer tipo de soberba no coração deles, deveriam dar muitas graças a Deus pelo fato de terem sido alcançados pela graça de Deus, e deviam temer muito o Senhor, tendo como pano de fundo a própria história de Israel, que apesar do lugar, da posição e de tudo que eles receberam do Senhor, por causa da dureza do coração e da incredulidade, foram rejeitados e ficarão assim até os últimos dias. Isso deve trazer para o coração da igreja temor e tremor e gratidão ao Senhor por ter alcançado, a nossa vida. Nós que éramos oliveiras bravas, fomos enxertados na verdadeira oliveira, contrariando, a própria natureza. E eles, que eram os filhos de Abraão, foram colocados de lado. Que o Senhor, amados, nos ajude. Que os nossos dias aqui na terra sejam vividos, com temor e reverência diante do Senhor. Pois nosso Senhor é que chamou cada um de nós na sua bondade eterna. Deus, eu te agradeço por esta noite. E confio, Senhor, os nossos corações, mais uma vez em tuas mãos. E te suplico que o Senhor aplique esta palavra, Senhor, em nós. Ó, meu amado Senhor, esperamos que cada um de nós que está aqui tenha ouvidos para ouvir, coração capaz de receber e olhos para ver o Senhor. Então esta palavra, Senhor, operada por Ti, dará frutos em nossas vidas. Bendito seja o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Amém.